Eu vou ficar azul. Fala galera, melhor resenha esportiva só falando de Botafogo está no ar. Botafogo no ar, no oferecimento de Cervejaria Artesanal Dona, Consultório Dentário da Doutora Mila e Pé Calçados Infantis. Bacana, hein? Muito bacana, principalmente hoje. Hoje é um dia mais que especial para nossa rádio, amigo. Desde 2010 vem trazendo tudo de Botafogo para você. E esse dia especial, claro que é com a nossa bancada especial. A melhor equipe de comentaristas alvinegros está prontinho para levar a você tudo. Eu disse tudo sobre as eleições do nosso glorioso. E eu quero primeiro boa noite deles. Vamos lá, diretor. Que hoje é dia especial, então eu quero boa noite dele. Vai, DJ! Boa noite, Gajão! Fala galera, saudações alvinegras e abraços gloriosos a toda essa nação, juntos embolados pelo fogão. É mais um dia especial na Rádio Botafogo, agora com a presença do Nelson Mufarrege para falar sobre a proposta da atual gestão para o ano ao triênio 2008, 2018, 2019, 2020. Então o pessoal ficar mais atento a tudo que está acontecendo na política do clube para dia 25 de novembro escolher seu candidato para... E já chamando a galera e agradecendo quem já está aqui com a gente, que a Rádio Botafogo está ao vivo nas 3 plataformas, facebook.com/Rádio Botafogo, youtube.com/Rádio Botafogo e também pela Twitch TV, amigo. Vai lá na Twitch TV, busca Rádio Botafogo que você vai acompanhar essa entrevista especial da Rádio Botafogo. Agora boa noite dele. Vai, DJ. André Botafogo. Boa noite, André. Alô, comunidade. Fala, Falcão, Thiago Escobar, Gajo. Muito boa noite ao nosso convidado, o candidato Nelson Mufarrege, que de forma bastante gentil vem participar conosco aqui, trazendo as informações e fazendo com que cumpramos o nosso objetivo, que é trazer, né, ao torcedor do Botafogo as questões de suma importância, as questões voltadas para a eleição. Vamos que vamos! Vamos que vamos, e quem é botafoguense responsável tem a obrigação de compartilhar essa live, marcar o seu amigo alvinegro, que nós estamos falando sobre eleições no Botafogo. Vamos escolher o nosso presidente para o próximo triênio. Então, amigo, você que está acompanhando a gente, vai lá, compartilha a nossa live, marca o seu amigo botafoguense para ele assistir essa entrevista mais do que especial, né? Agora o último, vai, o DJ, o último. Tiago Escobar Antunes. E não menos importante, boa noite, Tiagão. Boa noite a todos. Mais um programa, mais um Botafogo no ar, mais uma entrevista aqui com o presidenciável. Vamos que hoje é dia importante. Já conversamos com outro candidato. Hoje é dia de conversarmos com ele, Nelson Mufarrege. Faça a apresentação formal e de qualidade aí, Falcão. Deixa comigo, deixa eu agradecer, que eu acabei de falar e já está aumentando aqui, a galera está chegando com força. Gabriel Viana do Twitter, Luan Pacheco, o Botafogo Preto e Branco, Veloster, o nosso indiano Felipe já está lá no Facebook também, o Elderson Pinheiro mandando boa noite, Rogério de Freitas, Eduardo Pinheiro, Fábio Rocha, o nosso colunista, Leonardo Augusto, muita gente, o nosso Alexandre direto da Twitch TV, muita gente. Antes de dar uma boa noite do nosso querido convidado, eu quero ler um comunicado da Rádio Botafogo para as eleições. Então, abre aspas, vamos lá. A Rádio Botafogo, cumprindo com a sua proposta de trazer ao torcedor alvinegro informações importantes e necessárias ao crescimento do nosso glorioso, tem a satisfação de hoje receber o candidato à presidência do Botafogo de Futebol e Regatas, inscrito no pleito eleitoral pela Chapa Ouro número 21, senhor Nelson Mufarrege Filho. Ressaltamos que desde a sua criação em março de 2010, a Rádio Botafogo atua nas redes sociais sempre de maneira ética, politicamente apartidária e com um compromisso único e exclusivo com a veracidade das informações e conteúdos divulgados. Agradecemos a todos que nos acompanham ao longo desses 7 anos de caminhada
Trajetória essa composta com muito esforço, orgulho e principalmente idoneidade. Essa é a Rádio Botafogo, esse é o nosso compromisso. Seja muito bem-vindo e uma boa noite para o senhor Mufarrege. Boa noite, doutor Nelson. Boa noite a todos. Boa noite, sócios proprietários, torcedores do nosso glorioso Botafogo. Uma boa noite a vocês também. E estou aqui pronto para responder as perguntas que vocês vão fazer a mim. Exatamente, doutor Nelson. Deixa eu apresentar o senhor aí, depois o senhor complementa. Nelson Mufarrege Filho, 69 anos, tem fortes ligações familiares com o Botafogo, é advogado, economista, trabalha há mais de 40 anos com perícias judiciais. No Botafogo é sócio proprietário desde junho de 1964, sendo várias vezes conselheiro, atuando como conselheiro do Botafogo. Ele também, no triênio de 2009 a 2012, exerceu a presidência do Conselho Fiscal do Botafogo e atualmente é o nosso vice-presidente geral. Doutor Nelson, eu queria abrir essa entrevista pedindo para o senhor complementar quem é o Nelson Mufarrege. Bom, quem é Nelson Mufarrege? Eu sou de uma família tradicional. Meu avô, quando chegou aqui ao Brasil, ele foi morar no bairro de Botafogo, se tornou botafoguense, e o nascimento do meu pai, meu tio, minha tia, todos botafoguenses, torcendo pelo nosso Botafogo, e meu pai também participou da política do Botafogo, exercendo várias vezes o cargo de conselheiro aqui do Botafogo, exerceu a vice-presidência de finanças na gestão do desembargador doutor Ney Cidade Palmeiro, foi benemérito, e eu segui também essa tradição familiar, em que, como você bem disse, fui diversas vezes conselheiro, fui presidente do Conselho Fiscal na gestão de 2008 a 2012 e também hoje atual vice-presidente do Botafogo. Eu queria aproveitar aqui para mandar um abraço para a galera que está acompanhando a gente. Alexandre Cosme botou aqui: o cabelo do Thiago é top, obrigado, você tem bom gosto. Nilson Alves botou aqui: boa noite, galera aqui de Joinville, Santa Catarina. Felipe Teixeira pelo YouTube: boa noite, amigos, siga a Rádio Botafogo, espalhe para o amigo alvinegro, curta e compartilhe. É isso aí, vamos todo mundo aí espalhar. E eu queria começar fazendo a primeira pergunta. Minha primeira pergunta seria o seguinte: Mufarrege, por que o senhor quer ser presidente do Botafogo? Pelo que eu acabei de falar, pela tradição familiar. Meu avô, meu pai, exerceu o cargo aqui no Botafogo como vice-presidente de finanças, eu exerci cargo como presidente do Conselho Fiscal, hoje vice-presidente geral do Botafogo, e também participar dessa grandiosa gestão do presidente Carlos Eduardo e todos nós que participamos com ele, os vice-presidentes também, e me sinto preparado efetivamente para exercer o cargo de presidente do Botafogo. Ô André, manda aí a sua primeira pergunta para o candidato Nelson Mufarrege, André. Bom, mais uma vez, boa noite, Nelson. Queria dizer que assim que o Carlos Eduardo Pereira ele assumiu, né, a presidência, no último mandato, eu fiz questão de ir até o clube e adquirir o título de sócio proprietário. Então, eu hoje sou sócio proprietário, né? E nas últimas semanas eu tenho recebido telefonemas de participantes do Grupo Mais Botafogo, com o intuito de conhecer a minha posição frente ao pleito eleitoral e também de divulgar as propostas da sua campanha. Inclusive, eu recebi do senhor Everardo Cancela Braga, né, que foi muito gentil, enviou para a gente um farto material que certamente nos ajudou a formular até as perguntas que a gente hoje aqui fará. De um grupo político, não faço parte do Mais Botafogo hoje, enfim, ou de qualquer outro grupo político, né? Então, eu acredito que esses meus contatos, eles foram retirados do meu cadastro junto ao clube, né, por ser sócio proprietário. Enfim, aí eu pergunto, dentro de um processo baseado na democracia, foram disponibilizados ao grupo da oposição esses dados de sócios proprietários para que eles também pudessem fazer esse tipo de abordagem junto aos eleitores?
Bom, tenho certeza que sim. Existe a junta eleitoral, em que o presidente do Conselho Deliberativo é o presidente dessa junta e forneceu todas as listas que foram solicitadas pelo grupo da oposição. Gajão, manda uma pergunta aí, Gajão. Doutor Nelson, bom, mais uma vez obrigado pela presença também. Não custa nada a gente agradecer sempre. E uma das coisas que a gente sempre vem falando, e é uma coisa que não de agora, desde a última eleição, a partir do momento que a Rádio Botafogo passou a participar, foi sobre a gestão, uma possibilidade, um interesse, pelo menos da grande parte da torcida, e aí eu falo particularmente por mim, de uma procura de uma transição para uma gestão profissional no sentido amplo da coisa. Volto a repetir, não que as pessoas estejam aí não sejam profissionais, como vocês sempre falam, não é isso, mas é uma gestão efetiva, né, completa, né, como se fosse uma gestão empresarial. Nesse sentido, eu gostaria de saber do senhor agora se o Mais Botafogo continua pensando da mesma forma, que não precisa ser profissional, ou se existe alguma proposta de passar a ser uma gestão profissional a partir de um certo momento. Eu acho que não há necessidade, nós mantemos o nosso pensamento, até porque o que a gente vê nesse tipo de gestão é o que nós fizemos agora, durante esses 3 anos, em que nós, ao assumirmos o cargo de presidente e vice-presidente geral e os vice-presidentes, nós pegamos o clube em uma situação muito ruim, para não dizer praticamente falido. E fizemos, com a nossa experiência profissional que nós temos, cada um nas suas atividades do seu dia a dia, procuramos elaborar um programa em que, nesses 3 anos, conseguimos fazer com que o Botafogo se reerguesse. Inclusive, nós buscamos e conseguimos que o torcedor, o sócio proprietário, todos os botafoguenses resgatassem sua estima. Ô Nelson, eu queria entrar já nessa parte de finanças, já que você falou da dificuldade que o Botafogo tem financeira, né, que todos sabem, né, dessa dificuldade que o Botafogo tem, e até aproveitar aqui a pergunta do nosso Fábio Rocha pelo Facebook. Ele fala o seguinte: quais as alternativas para aumentarmos a nossa arrecadação no próximo triênio para aliviar o comprometimento fiscal e tributário do nosso orçamento? Bom, nós estamos buscando novas receitas, em primeiro lugar, e como agora mesmo, há uns 20 dias atrás ou mais, foi feito o meeting de negócios aqui no Botafogo. Todos foram convidados, vários empresários estiveram aqui para conhecer o Botafogo de hoje. O Botafogo que realmente cria a credibilidade de todos. E foi um sucesso. Isso vai fazer com que nós possamos conseguir novas receitas. Temos os nossos ativos hoje, que são os jogadores também. Enfim, o triênio que vem, eu tenho quase certeza, ou absoluta certeza, melhor dizendo, que nós vamos conseguir trazer melhores momentos ao Botafogo. Gajão, uma pergunta aí para o Nelson. Nelson, voltando ainda no tema da gestão, eu fiz a pergunta, né, sobre gestão profissional, e eu também sei que você está falando com relação ao presidente e vice-presidente, que hoje são cargos não remunerados, e eu não discordo que tem que ter uma eleição para esse tipo de posição, pelo menos no que diz respeito à parte presidencial. Mas eu tenho estudado alguma coisa sobre alguns assuntos, sobre alguns clubes que vêm fazendo algum tipo de profissionalização, entre eles Flamengo, Fluminense, Corinthians, Atlético Paranaense e tal, que tem tido já alguns retornos. E mesmo assim, eu tenho aqui comigo, na minha mão, um manual do licenciamento da CBF.
O manual de licenciamento da CBF fala sobre vários assuntos, né? Não vou me estender aqui, mas desde critérios técnicos, a gente vai falar sobre esportivos até CT, centro de treinamento, e um dos temas que ele fala, no 3.3, ele fala, se me permite aqui, o pessoal me permite só o tempo de ler, que 3.3, que é sobre aspecto de gestão, né? Critérios administrativos e de capital humano que vão precisar ser implantados a partir de 2019. Em 2018 será como se fosse um test drive, vamos fazer assim, vamos falar dessa maneira, para ir se adaptando, e a partir de 2019 terá que ter, vou ler aqui na íntegra, e aí eu vou pedir sua opinião sobre isso, o que o Botafogo vai fazer. Mas só para nós termos uma ideia, ele fala o seguinte, olha, os dados, todos os dados profissionais vão ter, mas vão ter que ter gestores responsáveis pela administração geral do clube, um CEO, gestor responsável por finanças, que é o CFO, gestor responsável pela administração de pessoal, suprimentos, gestor administrativo, gestor responsável pela comunicação do clube e marketing. E aí ele diz claramente o seguinte: o clube requerente deverá indicar à CBF se existe disposição em seu estatuto social ou, quando for o caso, em seu contrato social ou na norma interna com força estatutária, que comprove a exigência interna para que os cargos indicados nos itens 1 e 5, que eu acabei de falar, acima sejam efetivamente ocupados por profissionais remunerados com dedicação integral ao clube, não podendo ficar vagos pelo período superior a 60 dias. E diz mais, né? Diz inclusive que no anexo C, que acompanha a íntegra desse manual, possui uma série de recomendações aos clubes sobre principais atribuições e os requisitos de formação acadêmica, experiência profissional para o melhor exercício, blá, 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 até o final. E esse negócio foi feito inclusive por um especialista da UI, da Ernest Young. O Botafogo não vai entrar nessa? Olha, em primeiro lugar, a gente tem que ver, pelo que você está falando, é a partir de 2019. 18 começa um test drive, vamos dizer assim. Em janeiro de 18, eu não tenho conhecimento. Eu acho que nenhum dos clubes estão tendo conhecimento. O que se aplica hoje, e você vê, o presidente do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, eles não são remunerados. Seus vices também não são. Então, nós temos a remuneração hoje dos gerentes, que são financeiros, gerentes administrativos, temos toda a parte abaixo dos vice-presidentes, eles são remunerados. Agora, com relação a essa aplicação do manual aí da CBF, realmente eu acho que nenhum clube está pronto para isso. Nós temos hoje o vice-presidente executivo que faz a parte do CEO, certo? Só que não é remunerado. Então, eu acho que na condição, no momento do Botafogo e dos clubes todos do Rio de Janeiro e até os clubes de todos de São Paulo, de todos os estados, eles vão ter uma série de dificuldades de contratação efetiva, de remunerar essas pessoas. E hoje nós vivemos o nosso orçamento altamente restrito, um orçamento totalmente direcionado para que nós possamos exercê-lo da melhor forma possível. Para você ter uma ideia, o Botafogo, há muitos anos, que não tinha, aliás, eu acho que nunca teve um orçamento feito seriamente. E nós fizemos com a nossa gestão, a partir de nós assumirmos a nossa gestão, mesmo não sendo, como se diz, profissional remunerado, nós fizemos o nosso orçamento. Hoje o nosso orçamento é altamente viável, ele se torna sendo executado diretamente um com o outro, ou seja, a nossa receita, a nossa despesa. Então, o que acontece? A gente vê que nós estamos reconstruindo o Botafogo nessas condições, respeitando e seguindo rigidamente o nosso orçamento, a nossa responsabilidade fiscal plenamente e também a nossa transparência. Hoje, no nosso portal, pode se ver no portal Botafogo, toda a nossa transparência. Então, eu realmente não posso lhe dizer que é bom ou é ruim, dentro do que a CBF está propondo. Eu acho que tem que se estudar, eu acho que os clubes têm que se sentar também para ver a aplicabilidade em função de que,
Se você vai remunerar essas pessoas, obviamente que suas despesas vão aumentar. E eu não sei se os clubes estão preparados hoje para aumentar daquilo que nós já temos. Só para completar, essa é uma determinação da FIFA, tá? De outubro de 2016. Só estou colocando aqui, veja bem, eu não faço nenhum juízo de valor, eu tenho absoluta certeza, aí a posição pessoal minha aqui, que vocês fizeram uma administração muito acima do que se esperava em função do desastre que estava o clube. Eu acho que o Botafogo conseguiu reconquistar uma coisa que não tinha, que era credibilidade, né, em relação aos seus dirigentes e ao próprio clube, né? E eu só estou dizendo que eu estou questionando é simplesmente assim: chegamos num patamar e precisamos ir para outro patamar. Será que esse patamar não passa por o que diz esse manual de licenciamento? E aí não estou dizendo que isso aqui vai resolver a vida de ninguém, mas é um bom caminho pelo que eu li disso aqui. Só isso que para deixar claro. Deixa eu só, então, complementar também. Eu acho que esse licenciamento que consta aí, que a FIFA determinou, está sendo passado até pela própria CBF, acho que não houve, o nosso relacionamento com a CBF, com a FESP, é muito bom. E sempre nós estamos ali presentes, conversando com os dirigentes, e por incrível que pareça, não foi feito. Eu, pelo menos, não sei sobre qualquer atividade para aplicação desse manual. Eu acho que poderá vir a acontecer agora a partir de 2018, e nós vamos estar prontos também a estudar e ver a viabilidade também e o que é bom para o Botafogo, só se for altamente obrigatório, certo? E que nós não pudermos, temos que fazer. Aí é outra história. Agora, hoje o clube, e nessa gestão, caso eu venha a ser eleito, vai continuar, nós vamos continuar na reconstrução do Botafogo, dando continuidade, prosseguindo e consolidando tudo que nós fizemos até agora e o que nós vamos fazer daqui para frente. Galera, só para avisar a galera que a Rádio Botafogo está fazendo essa live ao vivo nas 3 plataformas. Se você quiser acompanhar essa entrevista com o candidato à presidência Nelson Mufarrege, da Chapa Ouro, número 21, é só entrar no facebook.com/Rádio Botafogo. Você também pode acompanhar pelo youtube.com/Rádio Botafogo ou pela Twitch TV, já agradecendo a grande quantidade de compartilhamentos, de presença de pessoas que já estão presentes acompanhando essa entrevista. Fala aí, André. Nelson, antes de eu fazer essa pergunta, já vou adiantando, não me queira mal, mas eu vou polemizar um pouquinho, vou colocar o dedo numa ferida aqui. Na verdade, essa pergunta é um compilado de questões que a gente recebeu aí durante a semana de uma infinidade de botafoguenses, então eu tentei estruturar tudo isso numa pergunta só, tá? Durante a gestão do presidente Carlos Eduardo Pereira, surgiram muitas críticas a alguns departamentos fundamentais à evolução do clube, das quais o departamento jurídico, por exemplo, não foi capaz de evitar a saída de jogadores como o Ilharão, Henrique Almeida, estamos até hoje nas disputas e perdendo em todas as instâncias, né? Departamento médico, né, cuja direção foi até alterada, mas somente após o absurdo que foi o tratamento da lesão do Jefferson, e principalmente o departamento de marketing, tá? Em 3 anos praticamente não gerou as receitas necessárias ao desenvolvimento da instituição, até porque a gente sabe que o patrocínio da Caixa ele não advém de esforço do marketing, sim de questões políticas externas ao clube, tá? Há inclusive um consenso geral de que o responsável pelo departamento de marketing do clube ele se preocupa mais em dar respostas grosseiras a quem discorda de suas opiniões em redes sociais, bloqueando as pessoas, e que realmente explorar a marca Botafogo no sentido de fazer novos recursos. Entrevista do senhor ao nosso amigo Thiago Veras, da Rádio Tupi, que, caso eleito, manterá todo o staff que hoje suporta a administração do nosso presidente Carlos Eduardo Pereira, né? Me parece uma atitude um tanto quanto paternalista e corporativista com os membros do Grupo Mais Botafogo, já que independentemente de seus desempenhos vão se eternizando nos cargos. Não deveria existir metas a serem atingidas, algum tipo de meritocracia baseada no desempenho? Afinal, nós torcemos para o Botafogo de Futebol e Regatas ou para o Mais Botafogo?
Bom, vamos por etapa. Em primeiro lugar, eu vejo que, com relação a que você está nos falando, nós temos que ver que a publicidade, a parte comercial, hoje com o novo estatuto do Botafogo, que entra em vigor agora em 1º de janeiro, foi a vice-presidência de marketing e comunicação, ela foi desmembrada. Ela vai ter a vice-presidência social, que é importante, o comercial e marketing e de comunicação. Então, eu quero esclarecer isso com força estatutária. Então, esse é o primeiro ponto. Com relação a hoje, nós estamos, como você diz, o vice-presidente de marketing não ajudou uma conquista da Caixa Econômica, do patrocínio da Caixa Econômica. Só quero dizer também que nós não tínhamos o CND há mais de 23 anos. Isso tem que ser levado em consideração. Às vezes o marketing quer fazer alguma coisa, a parte comercial quer fazer alguma coisa, mas havia entendimentos. Então, isso tem que deixar bem claro. Quando nós obtivemos o CND, nós conseguimos o patrocínio da Caixa. E isso daí teve também participação. Eu não estou defendendo, mas a parte comercial e a parte de marketing teve um papel importante também na ajuda para que nós conseguíssemos o patrocínio da Caixa. E é lógico que nós fizemos agora, repito, fizemos o meeting de negócio, que o marketing também achou necessário trazer as pessoas que, ao verem a credibilidade do Botafogo hoje, e há 3 anos nós estamos resgatando isso, vieram participar dessa atividade e saíram bastante impressionados. Nós temos que ver que também o Brasil agora está tomando outro rumo, e se Deus quiser, esse rumo vai ser melhor para que nós possamos também, junto às empresas, conseguirmos patrocínios e receitas para o clube. Eu gostaria de aproveitar aqui para mandar, que a galera está perguntando aqui, todos os assuntos relacionados à finança. O Valdir Temporada colocou aqui: quais são as ideias da diretoria para a geração de novas receitas, visto que seria uma continuidade do mesmo grupo? O Sérgio Soares está perguntando em relação à dívida da Odebrecht, que surgiu aí essa semana. E o Fábio Rocha está perguntando sobre os aluguéis, se o shopping ali ele ofere algum tipo de receita para o Botafogo, se eles pagam aluguéis, se ele pelo menos se paga. Então, Odebrecht, shopping e geração de novas receitas, quais são as ideias? Sim, as ideias da novas receitas eu acho que acabei de falar. Nós fizemos esse encontro do meeting de negócio. Nós estamos hoje saindo para captar com pessoas que sejam conhecedoras do mercado para a captação de novos parceiros. Isso é muito importante. Não adianta você ficar sentado atrás de uma mesa e vai achar que vai conseguir parceiros comerciais. Então, nós estamos já envolvidos nesse projeto que vamos também captar. E vou mais, nós também já estamos hoje com o CND, com tudo regularizado, nós estamos envolvidos também nos projetos, o projeto para novas receitas, de projetos incentivados. Esses projetos incentivados, nós já temos um que já vai atender o ano que vem o basquete, que hoje está no NBB. Então, tudo isso nós estamos providenciando, com força de, primeiro, ter que organizar a casa. E organizamos nesses 3 anos a nossa casa. A nossa casa estava totalmente desorganizada. Com empréstimos menores até do que a Odebrecht, existem empréstimos que nós estamos pagando até hoje, por serem contraídos pelas gestões anteriores, culpados por isso. Mas, infelizmente, nós temos que pagar, e tirando aí sim a receita do futebol para atender a essas penhoras, a esses problemas todos que nós estamos tendo. Com relação à Odebrecht, veio realmente essa cobrança. Foi contraído um empréstimo em 2 vezes de 10 milhões cada um na gestão passada. E que a gente não sabe, entrou o dinheiro, mas para quê? Para pagar, em parte,
o Guaraviton lá, a comissão do Guaraviton, e outras coisas mais que nós está sendo feito um levantamento. E hoje existe esse inquérito que nós entramos policial para que mostrar quem são os responsáveis efetivamente, porque isso que fizeram, de contrair um empréstimo de 20 milhões, é mostrar que o Botafogo, afundar o Botafogo. Isso é um absurdo, isso é uma irresponsabilidade total que foi feita, é a minha opinião. Então, infelizmente, certo? Nós tomamos esse rumo, como se diz, estamos organizando a casa. E esse fato é um fato muito sério, muito importante, que nós vamos trazer a todo o sócio proprietário, ao torcedor botafoguense, ao sócio torcedor, dar essa satisfação do que nós vamos apurar disso. E quem vai apurar é a polícia, é uma parte criminal. Por isso que existe essa nossa tomada. Tá? Eu não sei se faltou alguma resposta de alguma coisa. Falcão, só para complementar com relação a esse assunto, eu tenho uma outra pergunta aqui também. O senhor foi presidente do Conselho Fiscal da gestão do primeiro mandato do Maurício Assunção, perfeito? E saiu após esse período por divergência com o próprio, né? Hoje o senhor mesmo acaba de dizer, o Botafogo abriu uma queixa-crime contra o ex-presidente Maurício Assunção por conta de um empréstimo nebuloso junto ao Odebrecht. Enfim, estamos ávidos a saber o que isso vai acontecer, né? Eu pergunto ao senhor o seguinte: durante a sua participação na administração do Maurício Assunção, o senhor aprovou as contas apresentadas ao Conselho sempre? E qual teriam sido essas divergências que fizeram que o senhor abrisse mão do cargo à época? Bom, em primeiro lugar, eu não me apego a cargo nenhum. Tá? Então, não abro mão de cargo, não. Quando eu não quero ir a cargo, eu não quero. Não me sinto bem, não estava mais sentindo e falando a mesma língua na administração. Quando eu aprovei as contas, não sou eu que aprovo, nós examinamos as contas e o grupo do Conselho Fiscal daquela época foi considerado até hoje, por todos do Botafogo, o melhor grupo que fez a sua participação de exames de contas. Então, esse é um ponto que a gente tem que deixar bem claro. As divergências, elas existem. E quando você vê para que eu vou pertencer a uma administração em que eu estou divergindo, e como eu, repito, não me apego a cargo, então eu resolvi deixar e não quis aceitar o convite do então presidente para o segundo mandato. Então, eu acho que isso é bastante... a gente deve deixar bem claro isso, porque para que não paira mais dúvidas. Parece até que eu aprovei contas que não são verdadeiras. Estão aí as contas. E quem aprovou foi o Conselho Deliberativo. E esse assunto da Odebrecht, também é bom lembrar que esse empréstimo não passou nem no Conselho Deliberativo, nem no Conselho Fiscal. Agradecendo, já passamos de 7 mil pessoas alcançadas só no Facebook. E eu queria entrar, doutor Nelson, no tema futebol, que é o carro-chefe de qualquer clube. E o Botafogo, a gente sabe que tem um orçamento apertado. Esse ano, parece que a folha salarial do futebol ficou em torno de 3,5 milhões, incluindo todo o departamento de futebol. E a gente tem um acréscimo de valores de ato trabalhista, de Profut para o ano que vem. Como é que o senhor está projetando esse Botafogo para 2018, já falando especificamente de futebol? A ideia é manter o Jair Ventura, manter os jogadores. O Botafogo vai ter alguma capacidade financeira para trazer algum jogador? Como é que você está vendo esse 2018 para dentro do futebol? Bom, eu não gosto de promessas. Eu acho que sempre aprendi a trabalhar com o pé no chão. E coincidentemente, o presidente Carlos Eduardo Pereira também só trabalha com o pé no chão. Então, esse é o primeiro ponto para deixar claro a todos. Segundo, manter o Jair, lógico que sim. O Jair tem um contrato até 2018. Eu gostaria e espero que ele fique com a gente por muitos e muitos anos. Estamos pensando em fazer uma renovação do contrato dele, isso eu posso dizer na maior tranquilidade. Um técnico que trouxe
novamente essa alegria para nós botafoguenses. É bonito a gente ver esse time jogar. E mais, esse time, essa espinha dorsal, ela será mantida. E esperando com o Jair também nessa espinha dorsal, como toda a comissão técnica. Então, quanto a contratações, eu posso dizer o seguinte: gostaria de trazer o Neymar, quem não quer, o Messi, o Suárez e outros mais. Jogador Cristiano Ronaldo, mais ou menos, uns gostam, outros não gostam, mas é o maior jogador do mundo. Então, eu gostaria de trazê-los, todos. Mas, infelizmente, a situação do Botafogo não permite. É muito fácil as pessoas chegarem e dizer assim: não, pega um empréstimo ali, pega. E porque aí você contrata o jogador. Mas na hora de pagar o empréstimo, acontece o que deixaram para nós, esses encargos todos financeiros de empréstimo que nós estamos pagando, e quando deveria esse dinheiro ser canalizado no futebol. Então o futebol fica prejudicado. Não vamos sonhar. Nós não podemos mais viver de sonhos. Nós temos hoje uma realidade do Botafogo. Acho que o Botafogo tem que seguir essa reconstrução dele, continuando a esse trabalho que está sendo feito, que é muito importante. E aí sim, pontualmente, às vezes você pode trazer um jogador, porque você observou ali, acolá, enfim, você pode trazer. Agora, a espinha dorsal do Botafogo, nós fizemos hoje o quê? Estamos renovando os contratos de todos os jogadores que vão ficar com a gente em 2018, 2019. Então, isso já é uma preparação. Quando nós assumimos aqui, eu digo quando nós, eu, Carlos Eduardo, nós assumimos há 3 anos atrás, nós só tínhamos 5 jogadores, não tínhamos comissão técnica, não tínhamos nada. Então, hoje, se por um acaso a oposição ganhar, certo? Ela vai ter o seu plantel de jogadores pronto. Não vai precisar sair no mercado apavorado, como quase em janeiro a gente não sabia se nós íamos ter time ou não para jogar. Porque nós já tínhamos 5 jogadores. Então, eu acho que isso é importante deixar bem claro, e a posição nossa é essa. Vamos sim, nós queremos título, eu já vou até antecipar. Eu quero título, eu gosto de título. E quem não gosta de título? Agora, não adianta a gente imaginar, investir, fazer investimentos que a gente não vai ter condições no futuro para pagar, e trazendo esses problemas maiores para o Botafogo. Deixa eu falar aqui rapidinho, acho que o Thiago ou o Gajo que ainda vão perguntar, mas só para complementar essa minha linha de raciocínio, doutor Nelson, o Botafogo realmente tem uma série de jogadores que já têm contrato vigente para o ano de 2018. Só que algum desses jogadores, eu até cito um deles, que é o Bruno Silva, o próprio presidente do Cruzeiro anunciou a contratação do Bruno Silva, mesmo ele tendo contrato com o Botafogo até o final de 2018. E a gente tem um histórico de perder jogadores, aí eu estou falando torcedor e não entrevistador, que é meio traumático. A gente cita, não digo pela qualidade, mas pela forma que saiu, né? Henrique Almeida, Daniel, Gabriel, Lucas, esses jogadores que a gente exalta e daqui a pouco eles saem alegando algum problema. O Botafogo desse triênio, no Carlos Eduardo Pereira, aprendeu com esses erros, não digo que o erro foi do Carlos Eduardo, mas do clube. E o Bruno Silva, houve algum contato do Cruzeiro? Houve algum contato do presidente atual do Cruzeiro, que lá também vai ter eleição, vai trocar o presidente? Porque eu acho estranho o presidente de um clube anunciar a contratação de um jogador com contrato e não ter feito contato com o clube que é dono do passe. Houve esse contato? O Botafogo trabalha com a hipótese de perder o Bruno Silva para 2018? Não, Falcão, diretamente eu vou dizer não. Inclusive o próprio empresário do Bruno Silva desmentiu. Agora, com relação a Gabriel e outros que você citou aí, eles saíram por força da administração passada, certo? Não foi por nós. Nós temos que pesar um outro lado também, que é muito importante, que a Lei Pelé, né, ela hoje boa para o clube, porque 6 meses antes de vencer o contrato, o jogador pode assinar um pré-contrato. Então, os jogadores que eu vou até dizer, que já é claro para todo mundo, que infelizmente vai nos deixar, que é o Emerson Silva, se não me engano, Santos. Que é o rapaz Santos, né? Santos, Emerson Santos. Nós tentamos há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, tentando a renovação dele.
E ele, como só ganhava R$10.000, nós queríamos aumentar, dar oportunidade. Infelizmente, ele não quis. E chegou um ponto que ele assinou já um pré-contrato com o Palmeiras. Então, é culpa do dirigente? Não. É culpa de uma situação que nos coloca. Com relação ao Bruno, ele tem contrato com a gente até 2018. Então, em julho do ano que vem, ele pode, se ele não quiser renovar mais contrato com o Botafogo, ele pode assinar um pré-contrato. Não acredito, porque o Bruno, pelo que eu conheço do Bruno, que a gente ouve falar do Bruno, tem um caráter maravilhoso, é um jogador sensacional e adora o nosso Botafogo. Eu tenho certeza que o Bruno ainda vai ficar por muitos anos aqui com a gente. Escolhi? Respondeu, muito bem. Sapeca aí, Tiagão. Mandar um abraço aqui pra galera que tá acompanhando a gente, ó, Hélio Fernando, João Vieira, Leonardo Teixeira Pimentel, Carlos HJA, Cristiana Gaglione, Valdir Temporada. Ele inclusive está fazendo a seguinte pergunta: e aí, antecipou ou não a grana? Sem se preocupar com a situação financeira de 2018, como é que está a situação financeira do Botafogo para 2018 em linhas gerais? E em relação a isso, que sempre rola essa pergunta, se foi antecipação, se foi luvas, deixa isso bem claro aí para que esse questionamento não volte mais a ocorrer, porque parte da torcida tem ainda dificuldade em relação a essa questão. Bom, essa sua pergunta é muito boa. Realmente, quando nós assumimos o Botafogo, que tinha de antecipação de receita, era coisa enorme. E nós já pagamos essas antecipações de receitas feitas pelas administrações passadas. Bom, segundo, hoje nós não temos antecipações de receitas mais. Simplesmente, nós temos hoje, nós não antecipamos receita, não contraímos empréstimos, não temos nada para o amanhã, nós temos para o presente. Então, nada de empréstimos, nada de antecipar receitas e contrair empréstimos novos. Nós não temos. Essa gestão passa limpa nos anos todos, sem esses dois fatos que incomodam muito a qualquer administrador. André, só tirar uma dúvida na resposta que ele colocou agora, por gentileza, Falcão. Estou tentando até procurar aqui um papel meu que eu peguei no balanço do Botafogo, que eu fiquei na dúvida. Não estou encontrando aqui agora. Pode ser, me permita se eu estiver equivocado, Nelson. Me desculpa, as perguntas que a gente está fazendo aqui, só para deixar claro mais uma vez, na nada pessoal, a gente está falando exatamente tudo com relação ao que a gente entende ou as perguntas que são feitas pelos botafoguenses. As perguntas pessoais a gente até fala. Mas por acaso, eu lembro de hoje ter lido que numa nota explicativa de 2016, que foi feito tá na conta de adiantamento, tá? Tá na conta de adiantamento. Eu não estou falando que tá. Em dezembro de 2015, para poder fechar, até para fechar o caixa do Botafogo, salvo engano, foi feito um acordo com a Rede Globo, que eu lembro, que a gente inclusive noticiou, no sentido de pegar um dinheiro emprestado, 30, 40 milhões, para ser pago em 5 anos, a partir de não sei quanto e tal. Isso não foi feito? Não, mas isso aí não é uma antecipação que nós pedimos à Globo, não. Isso foi por força da renovação do contrato de 2019. Nós tivemos essa antecipação, esse valor, foi uma luva, não é antecipação, é luva, de 40 milhões. Então, realmente, acho, na minha opinião, não procede essa indagação. A indagação é que nós tivemos, e todos os clubes tiveram também, essas luvas dadas pela Globo em função de nós fecharmos o contrato de 2019 até 2024. E só dizer também uma coisa, eu fico muito contente, eu acho que todas as indagações devem ser feitas e eu vou procurar sempre respondê-las. Não, não, fica tranquilo. A gente, mesmo que fique, o senhor está no seu direito, fica tranquilo. A gente vai continuar de forma respeitosa, sempre perguntando. A gente aqui a gente só está tentando esclarecer algumas dúvidas que a gente tem. Por exemplo, como você falou aqui agora, do negócio das luvas,
Porque quando por acaso, eu lembro perfeitamente lá do Conselho Deliberativo, que a ideia era exatamente um empréstimo, quer dizer, esse valor que você está falando, chamando de luva, nós não vamos devolver à Globo. Não. É igual aqueles 60 milhões, então. E 60 milhões? Da luva do contrato de 2019 a 2022. Não. O que nós temos hoje, eu vou lhe dizer, nós temos 5 milhões hoje, que foi antecipado antes da renovação do contrato, que também a Globo fez para nós e para todos os clubes. Não há antecipação de receita só para o Botafogo. Okay. Isso daí será pago agora em 2018. Certo? Então, é isso que eu quero, o que houve efetivamente de valor a ser pago. Tá bom. Obrigado. Acho que agora o André tinha uma pergunta, não sei. Vou voltar um pouquinho para dentro de campo, né? Antes, até para complementar o que o Gajo acabou de dizer, né? Na verdade, a nossa ideia é realmente catucar um pouco o senhor para que o senhor nos traga as informações, ao mesmo tempo que estamos dando a oportunidade que o senhor discorra aí a respeito de todos esses temas, que muitos são polêmicos e a gente não tem a oportunidade de conhecer, certo? Mas vamos lá, eu estudei um pouco a plataforma de campanha de vocês, tá? E o senhor fala lá que a prioridade do clube será o futebol, porém, né, com foco no rígido controle orçamentário e responsabilidade fiscal, o que é excelente, concordo em gênero, número e grau. Tá? Louvável e digna de aplauso a forma austera e financeiramente responsável com a qual a gestão agora do Carlos Eduardo Pereira reestruturou o clube, né? Nos transformando de um clube que estava na segunda divisão e um postulante a vagas seguidas em Libertadores. Porém, o que a gente ouve muito da torcida, né, é que ela está ávida por um título de expressão. O senhor mesmo disse que também tem esse sonho, né? Já se vão 22 anos do nosso único título nacional e isso realmente muito nos incomoda. Aí eu vou falar um pouco do departamento de futebol, né? Não está na hora de termos um departamento de futebol lá, o chamado setor de inteligência, capaz de acertar mais do que errar? Porque no meu ponto de vista ele erra mais do que acerta. Por exemplo, para a gente ter achado um Carly, nós tivemos que aturar Lísio, Gervásio Nunes, Canales, afora a renovação também de contrato de alguns jogadores que já provaram que, infelizmente, pelo menos eu como torcedor, acho que não tem a menor condição de vestir a camisa do Botafogo. Um GG da vida, eu já tive uma discussão América com o Carlos Eduardo Pereira por conta da renovação do contrato do GG. Né? Talvez ele se recorde por WhatsApp. Né? E agora, indo de encontro à vontade da torcida, o próprio Vinícius Tanque. Tá? Com certeza, na minha opinião, com certeza esse recurso ele poderia nos prover um ou dois jogadores decisivos e muito mais efetivos que nos dariam realmente a possibilidade de atingir o sucesso desejado, de conseguir disputar um título efetivamente. Esse departamento de futebol, o senhor entende que ele acerta mais ou o senhor concorda que a gente erra demais para encontrar um achado como o Carly da vida? Vai ficar zangado comigo, tá? Mas eu acho que a gente acerta mais. Acerta mais do que erra. Errar é humano. E erramos em algumas contratações, não vou dizer que não, mas acertamos também muitas, certo? E hoje sempre gira o fato do dinheiro, né, da disponibilidade. Agora, o que eu vou lhe dizer, porque você não ficar zangado comigo, é porque hoje, primeiro, nós saímos de uma Série B em que nós fomos campeões. Entramos numa Série A, todo mundo se desacreditar, dizendo que nós íamos voltar novamente para a Série B. E aí nós conseguimos e fomos para a Libertadores, fizemos a brilhante campanha na Libertadores, na minha opinião, depois de muitos e muitos anos, outra brilhante campanha na Copa do Brasil, e agora nós estamos buscando o segundo ano consecutivo da Taça Libertadores. Ora, então eu acho que a gente acerta mais do que erra. Agora, a gente tem que sempre procurar se aperfeiçoar mais para continuar acertando muito mais do que errar. O Ivan Dias aqui no YouTube está perguntando, podem perguntar por favor sobre a renovação do Ayrton? E eu complemento dizendo o seguinte, desse time titular aí a gente tem ciência de que o Vitor Luiz ele é empréstimo do Palmeiras.
Acredito que do time que tem jogado e dos 11 iniciais seja o único emprestado que a gente já saiba que o contrato encerra agora e deveria voltar. Então, em relação à renovação do Ayrton, que o Ivan perguntou como é que tá, e em relação ao Vitor Luiz? Com relação ao Ayrton, ainda não, nós abrimos até uma negociação antes dele se machucar, e depois ele se machucou, foi operado, está voltando aos poucos ao treino. Isso ainda nós vamos decidir após o final do Campeonato Brasileiro, onde nós vamos sentar com o Jair, com toda a comissão técnica, e o vice-presidente também de futebol, o Kaká, e aí nós vamos decidir o caminho que nós vamos fazer e saber das pretensões do Ayrton também. Então, é o ponto do Ayrton. Ainda não há uma definição plena, mas será examinado e nós vamos ter essa reunião após o encerramento do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Vitor Luiz, infelizmente, ele acho que não vai ficar mais com a gente. O Palmeiras quer ele de volta. Não sei o porquê do Palmeiras colocar e não querer renovar mais um ano com a gente. Então, vamos aguardar. Tudo ainda é depois do Campeonato Brasileiro. De repente, o Palmeiras resolve dizer para o Botafogo: não, vamos renovar por mais um ano. Legal, então nós podemos ficar com um grande jogador e todos sabem que ele contribuiu bastante, vem contribuindo bastante para as nossas conquistas. Vai, Cajão. Opa, vamos lá. O Nelson, duas coisas eu vou deixar aqui, só para não parecer. Duas coisas eu queria entender, e aí com base na negócio da transparência, a gente já conversando, porque, volto a repetir, só para não parecer um negócio de maluco, parece, o Gajo falou um negócio lá atrás, dizendo que o negócio tinha um adiantamento, que não é adiantamento, foi luva e tal. Só para deixar claro, eu estou tentando aqui, daqui a pouco eu vou tentar compartilhar aqui, eu não estou achando, tá aqui. Eu vou tentar compartilhar aqui na tela da onde eu tirei a informação. E aí eu vou mostrar do que eu estou falando. Não sei se vocês vão conseguir ver. Vocês estão vendo ou não? Não, bom, aqui está um pouco distante. Está distante, não? É melhor falar, Gajo. Tá bom, então vamos lá. Eu vou falar aqui, eu vou tirar só para não atrapalhar o que o pessoal está vendo, eu vou tirar o compartilhamento. E aí a gente volta para o lugar e eu vou falar aqui. Bom, vamos lá. Está escrito aqui no negócio que foi da rádio, publicado na época, na Rádio Botafogo, dizendo o seguinte: olha, adiantamento de 30 milhões, e aí teria cota fixa, depois tem cota fixa de 41 milhões, 43, 44, 50, 52. Depois vem o desconto, adiantamento. Eu estou lendo o que está aqui, tá? Desconto, adiantamento. 6 milhões por mês, sem correção. Né? A partir de 2016, 2017, 2018 até 2020. O que daria efetivamente uma cota fixa, que aí você vai fazer, por exemplo, em 2018, de 38 milhões e 800. Isso foi o que foi levado ao Conselho Deliberativo em dezembro de 2015. O que eu estava dizendo é que, na verdade, depois mudaram isso e transformaram isso em luvas, é isso? Teve luvas e teve 20 milhões, eu não entendi. 30 milhões ou 5 milhões? Não, 30 milhões em 5 anos, 6 milhões por ano. 6 milhões por ano, isso aí já foi pago. E tem ainda essas parcelas. Mas os 40 milhões que eu falei é de luvas, que foram dadas posteriormente com o fechamento do contrato de 2019 a 2024. Esse é outro. O de luvas eu sei. O outro adiantamento que você está falando aí, isso foi dado também para todos os clubes que assinaram para ter uma antecipação. Foi uma antecipação da Globo para todos. E que você voltaria pagando a Globo, pagaria a Globo no ano, tá, nesses anos todos, sem juros, sem nada. Isso realmente também é outro. Então, desculpe que eu agora entendi a sua pergunta correta. Então, realmente houve uma antecipação da Globo para todos os clubes. Isso aí está até nessa planilhazinha que está dita aí, que tem uma porção
que foi fornecida pela Globo. Perfeito, eu lembro perfeitamente. Eu só estou querendo dizer o seguinte: até para fechar a conta, o Botafogo precisava desse dinheiro em 2015. E, obviamente, apareceu essa oportunidade. Eu só estou querendo dizer porque eu não estou dizendo que isso não tira o mérito da administração, porque vocês efetivamente depois parece que não anteciparam absolutamente nada. Eu lembro que em 2015 precisava, então, até mesmo para poder fechar o ano. Aproveitando isso, me perdoa mais uma pergunta. 2018, olhando para o Profut diz que a partir de 2018, a gente, ou 18 a 19, já não lembro mais, 18 acho que são 10% ainda, e em 19 acho que cai para 5% da receita total. Ou seja, você não pode ter um déficit maior que 5%. A partir, eu não estou lembrando se é 2018, 2019, mas eu já lhe digo agora. Está aqui, a partir de 2017, 10%. A partir de 2019, para 5%. Existe uma preocupação que já saiu numa entrevista, inclusive, que foi dada para o senhor e depois comentada pela Extra, que existia uma preocupação de que, a princípio, haveria uma projeção de déficit de quase 60 milhões para 2018. Primeiro, né, se isso realmente é verdade, e segundo, se isso não é um negócio que pode nos complicar muito, se isso for verdade, obviamente, com relação ao Profut. As pessoas, eu quero deixar claro aqui o seguinte: as pessoas pensam que o Botafogo está nadando em dinheiro. Então as pessoas, como o senhor falou, que é o Messi, que é o Cristiano Ronaldo e tal, eu acho que não precisa disso. Mas dá para pegar e gastar o dinheiro de forma mais eficiente. E já vou dizer aqui que não é pergunta. Eu só espero que o Bruno Silva não vá embora depois que o senhor for eleito. Se o Bruno Silva for embora depois que o senhor for eleito, eu vou cobrar. Só para deixar claro. Porque eu sei que tá tudo dependendo da Libertadores e nós vamos chegar lá na fase de grupo, mas tudo bem. Não. É lógico, é evidente que você sabe que tem a multa, né? E dependendo, eu acho que o Botafogo, a gente tem que, primeiro, ser torcedor, né? Nós somos todos torcedores. E segundo, nós somos também dirigentes, então sabemos, se, por exemplo, pagarem a multa estipulada no contrato do Bruno Silva, aí você não vai brigar comigo, nem eu vou brigar com você, não. Vamos buscar outros Brunos para cobrir o lugar dele. Isso é um ponto. Agora, de ir embora, nós não queremos de jeito nenhum isso daí, é um cuidado que a gente tem, por isso que nós antecipamos muito as renovações de contrato. Então, do Bruno, já foi renovado até 2018. Não sei, pode ser que depois do dia 3 de dezembro, que é a última partida nossa, fazendo uma avaliação do que nós estamos, se nós realmente vamos ter que disputar a pré-Libertadores ou não vamos precisar disputar a pré-Libertadores. Então nós vamos avaliar, vamos então agora também tentar renovar por mais tempo o contrato do Bruno. Eu particularmente, se nós tivermos condições financeiras, eu sou a favor de renovar ele até 2020, assim pelo menos o Bruno vai continuar jogando, se dedicando ao Botafogo, como ele vem se dedicando, como um grande jogador. Então, eu acho que isso é importante e garanto que não. Agora, se o presidente do Cruzeiro, que deu aquela declaração, e que eu não sei por que ele deu essa declaração, porque até o próprio empresário, repito, ele desmentiu não havia qualquer interesse, então simplesmente, eu acho que até eu posso brincar com você agora e dizer assim, me soprar aqui, nós vamos contratar fulano e tal, certo? Então eu acho que a gente não pode viver assim, é uma irresponsabilidade. Então eu só quero te dizer isso. Com relação à pergunta inicial, né, voltando um pouquinho, né, que você falou, realmente o que eu quis falar é que nós não contraímos nenhum empréstimo ou nenhuma instituição financeira, como também não pegamos nenhum adiantamento por conta para cobrir alguma coisa nossa. O que houve foi um adiantamento realmente da Globo, que nós estamos pagando e que está previsto orçamentariamente. Então, hoje nós vamos ver, o orçamento vai estar, está sendo elaborado, está sendo fechado, porque nós temos que entregar ao Conselho Fiscal e depois ser aprovado
pelo Conselho Deliberativo. Vai ser um orçamento bastante enxuto, tá? Vocês vão ter oportunidade de ver. É importante isso que a gente diga a todos, tá? Mas não vamos ficar parados porque o orçamento é enxuto e não vamos tentar trazer jogadores e tentar novas receitas. Nós estamos empenhados, todos os vice-presidentes, todos nós do Botafogo, estamos empenhados em trazer novas receitas. Isso aí é muito importante e tenho certeza que nós vamos conseguir. Bom, doutor Nelson, eu queria agora falar sobre o CT, que é a promessa de compra e venda do espaço Lunier, que o Botafogo já fez uma convocação para o Conselho, a reunião, se eu não me engano, é no dia 7, e a aprovação ou não dessa proposta da promessa de compra e venda. Isso parece estar bem encaminhado. A Rádio Botafogo até transmitiu a outra reunião do Conselho quando se debateu sobre as propostas dessa compra e venda, o acordo que seria feito do Botafogo com os Moreira Salles, e isso eu acho que é ponto pacífico, que é uma vitória do Botafogo. A parte financeira é ótima para o Botafogo. Eu queria visualizar agora o que o Botafogo está imaginando pós-compra do CT, que o Botafogo tem 5 milhões para adequar aquele CT para o espaço Lanier, né, que a gente viu algumas imagens, e sem pressa, que eu sei que parece que a pré-temporada já não vai ser lá, mas qual é a visão que o Botafogo vai jogar para dentro desse CT? Integração com a base, vai ser mais para a base, o profissional ainda vai utilizar o estádio Newton Santos. Como é que o Botafogo está vendo esse CT, o uso desse CT, a partir dessa assinatura dessa promessa de compra e venda? Bom, então vamos lá, vamos falar do CT, eu acho que é muito importante. Isso demonstra a credibilidade nossa, e que os irmãos Moreira Salles vislumbraram a possibilidade de comprar um centro de treinamento para o Botafogo, que inclusive é a promessa do Carlos Eduardo, nossa, nessa gestão, e que conseguimos efetivamente concretizar. E os irmãos colocaram à disposição 25 milhões e que nas seguintes condições. Primeiro, e que seria financiado em 360 meses e sendo corrigido anualmente pelo IPCA. Isso é um dado sem juros, sem nada. Então, é um ponto que a gente tem que explicar o CT como é. Então, é muito importante deixar claro para os torcedores, os sócios proprietários do Botafogo. Então, com isso, nós vamos assinar agora o contrato de compra e venda com alienação fiduciária. Por isso que o Conselho Deliberativo tem que convocou novamente os conselheiros para que tomem conhecimento, porque eles acharam melhor fazer com alienação fiduciária, que evita qualquer tipo de penhora, então, que possa ocorrer. Então, isso foi muito bom, nós aprovamos, mas dependemos efetivamente do Conselho Deliberativo para que se concretize. Daí, então, tomamos posse do centro de treinamento, que vai ser muito bom para o Botafogo, porque nós vamos integrar a base com os profissionais. E para que todos, eu não sei se vocês sabem, mas é bom dizer alguma coisa do centro de treinamento, é maravilhoso. Nós vamos vamos alinhar todo o campo que existe para botar no mesmo plano. Isso é muito importante. Motivo que agora em novembro não dá para a gente fazer a pré-temporada, lamentavelmente. Então, isso eu posso dizer que devemos fazer a nossa pré-temporada aqui no Rio de Janeiro, ou talvez até em Vitória, como nós fizemos no ano passado, ou nos outros anos, nos 2 anos. Acontece que lá em Vitória, nós estamos ainda pensando, porque você sabe que o ano que vem, para o jogo, para o futebol, vai ser um calendário muito corrido. Para vocês terem ideia, o Botafogo faz a sua partida no dia 3, a última, dia 5 entra de férias, os jogadores, tem 30 dias de férias, então vai até, se não me engano, dia 5 de janeiro,
E no dia 17 já temos a estreia do Campeonato Carioca. Então, praticamente 12 dias de pré-temporada. Então, isso que a gente tem que deixar bem claro, será um calendário muito difícil. Então, o centro de treinamento vai ser muito bom. O centro de treinamento, eu acho que vai engrandecer mais ainda o Botafogo, criando novos ativos e que através da base, e eu acho que vai ser muito bom a um curto prazo, não é nem médio prazo, curto prazo. É esse o motivo, não sei se também responde essa pergunta. Respondeu sim, André. Acho que o Thiagão tinha uma antes aí. Vai você primeiro, Thiago? Pode Fala aí, ser. Thiagão. Pode ser. Eu tinha visto aqui o Henrique Almeida Silva, por exemplo, está perguntando aqui o seguinte: na minha opinião, o senhor vir como presidente e o Carlos Eduardo como vice apenas falta de transparência e ética. Para mim, a reeleição. Foram as palavras que ele usou. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? O senhor considera a reeleição inverter os papéis com o Carlos Eduardo? Não, realmente eu não considero reeleição, eu considero uma nova eleição, porque eu vou ocupar a presidência e o Carlos Eduardo teve esse desprendimento de vir a ocupar a vice-presidência geral. Isso daí eu nunca tinha visto. Isso é muito importante, onde nós acreditamos no projeto que nós lançamos quando nós assumimos, e nós temos essa obrigação da reconstrução do Botafogo. Essa reconstrução do Botafogo tem que ser feita e nós vamos fazer. Então eu não vejo que seja uma reeleição. Pelo contrário, é uma nova eleição e eu estou muito contente de ter o Carlos Eduardo ao meu lado, como tive, e eu como fiquei ao lado dele esses 3 anos, tenho certeza que ele também ficará ao meu lado e nós só trabalhando e realizando em prol do Botafogo. O Falcão, se me permite, enquanto o Falcão deu uma saidinha provavelmente para ir ao banheiro e sumiu o nosso âncora, deve ficar afundado ali debaixo da mesa. Mas a pergunta que eu ia falar é a seguinte: Eu voltei, rapaz. Agora já era, perdeu a vaga. Olha só, Nelson, deixa eu te perguntar uma coisa dentro da linha de transparência, de novo, uma coisa que me deixou preocupado. Eu queria saber por que o Botafogo fez isso. Eu sempre acompanhei o site do Botafogo, lá no portal de transparência, né? Eu via muita coisa, entrava, cheguei até a avisar o Carlos Eduardo que tinha várias coisas erradas lá. Na época que o Carlos Eduardo tinha aquele telefone que todo mundo enchia o saco dele, eu até avisava algumas coisas para ele. Quando surgiu agora o negócio do Bruno Silva, eu fui lá procurar saber qual é o percentual de participação do Botafogo no passe do Bruno Silva. Eis que deparo com... tiraram a lista do site. Ou seja, a gente não sabe mais qual é a participação de jogador nenhum. Por acaso, o Thiago aqui do lado, esse que usa aqui, está aqui do nosso lado de cá, né? Ele tinha guardado essa informação. Eu falei assim, eu já sabia que o Botafogo ia tirar, guardei, foi o que ele falou para mim. Eu falei assim, o que tem aí? Ele diz que o Bruno Silva são 40% nosso, 60% da Ponte Preta. A pergunta não é só, a pergunta é, por que tiramos do ar? Bom, aí você está perguntando para mim, eu vou pedir para verificar. Eu não sei por quê, tá? Então eu não tenho como te informar agora. Se amanhã você quiser me entrevistar novamente, eu vou te dar essa resposta. Não, você tem direito de não saber. Você não tem direito de não saber, claro. O pessoal que está aqui comigo vai estar verificando, tá? Eu acredito que vocês estejam certos. Agora, não sei porquê. Realmente, eu não tenho o motivo de saber o porquê, mas posso lhe dizer depois. E faz o seguinte, eu vou mandar depois para você, certo? Amanhã eu te informo para você poder transmitir a todos os ouvintes aqui da Rádio Botafogo. Fechado. Obrigado. Vamos lá, André, faz uma pergunta aí para o candidato à presidência Nelson Mufarrege, da Chapa Ouro número 21. Nelson, vamos dar um pulinho no lugar que a gente gosta demais, né? Aprazível General Severiano, tá?
para falar a respeito do ginásio Oscar Zelaya. Durante o debate promovido lá em 2014, eu acho, né, às vésperas da eleição para o triênio 2015, 16, 17, debate esse promovido por nosso amigo Emílio Adam, que está aí do seu lado, né? É bom que isso fique bem claro, já que tem alguns oportunistas que tentam pegar a carona aí no brilhante trabalho do Emílio, né? Mas enfim, em uma de suas falas, o presidente Carlos Eduardo Pereira discursava a respeito do ginásio Oscar Zelaya, enfatizando a respeito do potencial que o ginásio teria de se tornar uma arena moderna capaz de receber eventos de alto nível. Vimos nas últimas temporadas uma ascensão muito favorável, né, de esportes como voleibol, basquetebol. Basquete, inclusive, disputará agora a NBB, a liga principal, né, do basquete nacional. E em algumas partidas no Oscar Zelaya no ano passado, passamos por situações minimamente constrangedoras, com jogos paralisados por conta de goteira, baldes espalhados pela quadra, pessoal enxugando o piso, enfim. Há para esse triênio vindouro, dentre as suas propostas, a previsão de uma reforma que dê ao ginásio as condições mínimas para se disputar efetivamente estas competições de alto nível, cumprindo, inclusive, com a ideia do Carlos Eduardo Pereira de tornar o ginásio uma arena moderna? Olha, eu acho que já foi feito hoje grandes melhorias lá no ginásio. Realmente houve um pouquinho, houve gotas lá, caíram, nós acertamos toda a parte do telhado do ginásio, como também estamos mudando todo o piso do ginásio. É óbvio que nós gostaríamos até de fazer outros melhoramentos que a gente vai fazer ao longo do tempo, para que a gente possa realmente fazer o estádio melhor e mais aproveitado para a prática dos Jogos Olímpicos, o caso do basquete, que nós estamos na NBB há mais de 20 anos que nós não estávamos, e do vôlei também. Eu queria então aproveitar aqui e perguntar, tem bastante gente aqui no YouTube acompanhando a gente, e a maioria das perguntas aqui são sobre um tema específico, a multa do Igor Rabelo. Sei que a gente já passou sobre o futebol, mas a galera está perguntando muito sobre isso aqui. Se a multa do Igor Rabelo, vocês não consideram essa multa baixa, que a gente corre o risco de perdê-la a qualquer momento? E emendando, eu já queria falar sobre sócio-torcedor, quais são os planos da nova gestão em relação ao sócio-torcedor para o próximo triênio. Aproveitando o sócio-torcedor, só para falar o seguinte, eu recebi uma mensagem, eu não sei se é verdade, mas estão dizendo que o sócio ficar na Norte. Eu não sei se é verdade, agora para o jogo do Fluminense. É verdade? Bom, vamos por parte. Sócio-torcedor é um projeto, né, que deu certo. Nós temos hoje 37 mil sócios-torcedores. Nós vamos agora, na quarta-feira, através do vice-presidente de administração, juntamente com o vice-presidente executivo, lançar um novo projeto do sócio-torcedor, que para 2018, obviamente, para o exercício 2018, e isso daí todos vão ter ciência através da imprensa, e que poderão ver o que nós já estamos programando para o sócio-torcedor de 2018. Com relação à pergunta do Igor Rabelo, a multa ela é um pouquinho alta. Ela é de 20 milhões de euros, se não me engano. Eu realmente eu não guardo muito esse negócio de números, quanto mas eu tenho quase certeza de 20 milhões de euros. Certo? Agora, evidentemente, é o máximo. Se você pode negociar por 5 milhões, por 8, por 10, o que for, o que tiver do mercado. Aí o mercado é que vai determinar esses valores. E aí a diretoria tem toda a autonomia para realizar a venda, se for de interesse do Botafogo. Só complementando para a galera que está assistindo aí, enquanto estavam os percentuais lá no site,
que o Gás até comentou que não estão mais, o Botafogo tem 55% do passe do Igor Rabelo, que a galera está perguntando aqui também. Esse era o percentual que constava lá. Desculpa que eu estava... Não, só passando a informação aqui pro pessoal perguntando quantos % o Botafogo tem do Igor Rabelo. Enquanto estava disponível lá no site, era 55%. Eu não sei se isso mudou nesse período que isso foi tirado do site, mas era 55% do passe do Igor Rabelo que pertencia ao Botafogo. Daniel. Sim, certo. O que consta lá era 55%. Doutor Nelson, eu queria atrelar a essa questão de sócio-torcedor o estádio Newton Santos. Até porque o estádio Newton Santos eu acho que é o carro-chefe para o sócio-torcedor, já que a gente teve esse ano uma política de preços excelente, na minha opinião, para quem vai ao estádio, né? O pacote para quem acessa o estádio. E aí eu queria perguntar para o senhor vai continuar com essa política, se o Botafogo continua com essa política de ocupar o estádio Newton Santos, essa popularização, esses preços mais acessíveis para os sócios torcedores, para atrair cada vez mais sócios. Como é que o senhor vê essa junção de estádio Newton Santos e sócio torcedor para o ano que vem? Olha, eu acho que isso daí, essa política do sócio torcedor é muito importante. Isso em todo o Brasil. Você pega o exemplo do Internacional, você pega o exemplo de outros clubes em que adotam o sócio-torcedor. Eu acho que isso é muito importante, até porque hoje o nosso estádio, nós vemos o que foi realizado, que é o primeiro ano que nós temos acesso efetivo ao estádio, usamos todo ele, e temos hoje um projeto para que nós possamos levar a família para não só se divertir através de várias atividades infantis que vão ter no estádio, como também levar os seus filhos para assistir aos jogos. Hoje os estádios no Campeonato Carioca, se Deus quiser, nós vamos abrir o estádio de Santos às 10 horas para o sócio, onde vai ter possibilidades de comida, de divertimentos infantil, e todo jogo de futebol. Eu acho que essa política nós vamos manter do sócio torcedor e também ao sócio proprietário também, que ele tem direito ao acesso ao estádio Newton Santos. Aquele que não quer ser sócio torcedor, ele vai ter que comprar o seu ingresso, mas será tratado muito bem, como sempre foi tratado por nós. Nelson, nesse projeto de ampliação então do programa de sócio torcedor, existe já alguma ideia de trazer atrativos para os milhões de botafoguenses que moram fora do estado do Rio de Janeiro e que hoje pouco conseguem usufruir das vantagens de se ser sócio-torcedor? Na verdade, hoje o são exclusivamente pela paixão, pelo amor ao clube? Bom, eu tenho certeza que agora na quarta-feira nós vamos mostrar todo o projeto de sócio-torcedor. Eu não tenho aqui condições plenas de te dizer, porque pode ser que eu vou te dizer uma coisa e que vai faltar um complemento. Então eu esperaria e pediria a vocês que aguardassem até quarta-feira. Eu estou sempre à disposição de vocês, o que vocês quiserem, gostaria de esclarecer qualquer dúvida que possa ainda existir. Gás, tem alguma questão ainda para colocar para o Dr. Nelson? Está encaminhando, está chegando ao final da entrevista. Alguma colocação ainda? Não, assim, do sócio torcedor eu tenho acompanhado, vou aguardar quarta-feira, já falamos, o Nelson já falou que tem que aguardar quarta-feira, já é bom que já temos novidades. Já antes, a pessoa já consegue se programar, é sempre melhor, sempre bem-vindo. Mas sobre o Newton Santos só, a pergunta é se a gente tem expectativa, obviamente eu sei que o mercado não está bom, mas vamos perguntar, sempre pergunta sobre name right. Se todo mundo pergunta esse negócio, virou moda, né? Então, assim, estou perguntando só por desencargo de consciência, algumas pessoas perguntam se o Botafogo vai conseguir ou está pretendendo acender uma vela para ver se consegue alguém que banque esse negócio lá. Evidentemente que nós estamos tentando esforços para que nós conseguimos isso. Realmente colocar a propaganda
dentro do estádio e até fora do estádio. Mas, evidentemente, não temos nada ainda de concreto, efetivo, mas já temos empresas interessadas, já estamos conversando. De repente, não será uma empresa só, será fatiado com algumas empresas, porque hoje o investimento é muito grande. Então, a sugestão agora do nosso departamento comercial, de marketing, das pessoas aqui que estão ligadas, talvez de fazer essa maneira. Eu acho que é a maneira mais fácil da gente conseguir. Eu acho que seja interno como externo. Então, vamos conseguir? Vamos. Quando? Eu acho que o mais rápido possível, e eu acho que para o ano que vem a gente já vai estar o estádio já pronto com isso. Posso fazer antes de falar o seguinte, o pessoal aqui viu que pode entrar com relação ao percentual dos atletas, consta no www.botafogo.com.br, no portal da transferência, aspecto financeiro, balanço de 2016 consolidado, aonde tem os percentuais dos atletas. Então, se quiserem, pode entrar, porque nós consultamos isso enquanto eu estava aqui falando com vocês. O pessoal do Botafogo, os vice-presidentes, acessaram e informaram. Eu não sei se deu tempo para vocês tomarem nota, senão posso repetir depois. Nelson, pode repetir então, Nelson, que a gente vai... www.botafogo.com.br, portal da transferência, aonde, ou melhor, portal da transparência, que eu não entendi aqui, portal da transparência, aonde vai ter o aspecto financeiro, balanço de 2016 consolidado, e aí tem os percentuais dos atletas, tá? Ô Nelson, qual da transparência? Isso. Ô Nelson, me permita só, alguém deve ter falado para você assim, eu agradeço o caminho lá no balanço, o balanço tem a informação, 31 de dezembro de 6, eram jogadores que inclusive, alguns já até depois desse processo já foram renovados e não está atualizado. Existia uma página exclusiva com a relação de todos os jogadores e que eram atualizados à medida em que haviam renovações de contrato. Essa página não existe mais. No balanço da companhia consolidado existe, né? Não da forma clara e transparente que estava no portal. Assim, eu agradeço, mas acho que não vai ajudar muito, não. A sua sugestão, entendeu? Que talvez a gente então inserir isso. Entendeu? Se tinha antes, eu vou saber amanhã no Botafogo, né, com a pessoa responsável, e aí eu vou fazer doar, que é o presidente, dizendo que foi colocado por você, e eu acho que é muito justo que nós então colocarmos na forma transparente só o link, né? É só percentual, são só os jogadores e o percentual que é do Botafogo que aparecia do lado. Por exemplo, o Igor Rabelo aparecia com 55%, o outro com 40%. Não é nada demais, porque quando fala assim, vai vender o jogador, o cara já faz a conta para saber quanto é que o Botafogo vai receber. Então já sabe que o Bruno Silva vale 8 milhões, por exemplo. André. Então, a verdade é essa. Eu acho que a sua sugestão é válida. Vamos providenciar e vou conversar também com a pessoa responsável para saber se acredito na sua palavra e que se existia, e vamos então voltar a postar isso no site. Bom? Obrigado, Nelson. Obrigado, doutor Nelson. Obrigado a você pelas suas observações. Eu acho que aí é dessa forma que a gente constrói o Botafogo. A gente falando e apontando, e aí eu fui, apontei, você apontou novamente, e é isso que eu desejo fazer no Botafogo, é essa transparência, esse diálogo construtivo que a gente precisa ter. Boa. André, você tem mais uma pergunta aí? Tem, a saideira. Fica tranquilo, Nelson, que é a última. Se tratando de saideira do André, pode demorar um pouquinho, hein? A minha última. Eles dizem que eu sou o policial mal da dupla, mas não sou, não.
Na verdade, a gente precisa realmente esclarecer alguns pontos. Eu vou falar um assunto que toda a torcida do Botafogo quer saber, que é a tal da auditoria, tá? Sabemos que foi promessa de campanha do Mais Botafogo nas últimas eleições. Sabemos que alguns movimentos já foram realizados, né? Isso nos foi dito, inclusive, pelo nosso querido Carlos Eduardo Pereira, na entrevista que gentilmente nos concedeu em janeiro passado. Porém, resultado que é bom, até agora a torcida não teve acesso, né? E aí o botafoguense ele quer saber, já foi concluída a auditoria? Qual é o impasse? Quando é que a torcida, que está ávida pela abertura dessa caixa preta, terá direito finalmente a essas informações, né? E aí eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz ao candidato Marcelo Guimarães, inclusive prometi a ele que faria ao senhor. O senhor fez parte, né, no primeiro mandato da administração do Maurício Assunção. O que o senhor enxergou, o que de tão nefasto pode sair dessa auditoria que faz com que haja tanta demora em finalizar esse processo? Olha, eu sou muito transparente. O que acontece é o seguinte: nós contratamos uma empresa para buscar momentos que poderia se achar alguma coisa em torno de alguma parte financeira, uma versação. Nós tivemos, acontece que isso custa muito caro. Essa investigação é muito cara, entendeu? E nós não temos condições de fazer. O que nós fizemos é que o Conselho Fiscal reprovou as contas do Maurício. Em segundo lugar, hoje nós estamos com um processo de improbidade administrativa que nós demos entrada, se não me engano, sexta-feira ou quinta-feira da semana passada. Então, isso vai ensejar a apuração que vai fazer o papel até da própria auditoria. E, em terceiro, esse caso do Odebrecht também, com essa notícia crime também, que nós estamos apurando. Então, não dá para a gente fazer aquela auditoria que nós pensávamos que é muito cara. Então, nós não temos condições financeiras. Nós estamos pensando aquilo que nós vamos tentar mostrar a todos os torcedores o que efetivamente ocorreu. Tiagão, manda sua última pergunta aí para a gente ir para as considerações finais. Na verdade, aqui vou mandar um abraço aqui para a galera que acompanhou a gente: Felipe Souza Cruz, Henrique Almeida Silva, Renato Pereira de Freitas, Marcelo Petit, que está reclamando que a gente não leu a pergunta dele. Marcelo, é muita pergunta, a gente não consegue perguntar aqui de todo mundo. A gente recebeu aqui facilmente mais de 300 perguntas ao longo da entrevista. Já passamos de 16 mil só no Facebook, Tiagão. Pois é. E agradecer também ao Caju, que mandou mensagem lá pelo Twitter também sobre o CT. Acho que foi respondido já pelo candidato. Exatamente. Agradecer a todo mundo que acompanhou a gente. Agradecer ao Nelson por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Aproveita então, já vou aproveitar e deixar meu abraço para todo mundo. Manda suas considerações finais aí, Gajo. Falcão. E segue. Na realidade, Tiagão, quem vai fazer as considerações finais é o nosso candidato à presidência pela Chapa Ouro, número 21, Nelson Mufarrege. Já de antemão, doutor Nelson, quero agradecer demais pelo tempo que o senhor deixou aqui com a Rádio Botafogo. Acho que a gente conseguiu passar por vários temas, conseguimos colocar as suas ideias aqui. Claro que você vai ter o tempo que o senhor precisar para falar o que o senhor quiser falar para o seu candidato, para o torcedor do Botafogo. E a gente, como fez com o outro candidato, Marcelo Guimarães, a gente queria deixar no ar aqui uma pergunta, porque na última eleição foi realizado um debate na Ípica, até o nosso amigo Emílio Adam, que organizou esse debate brilhante entre os 4 candidatos. E na entrevista que a gente fez com o Carlos Eduardo Pereira no começo do ano, em janeiro, nós perguntamos se poderia ser feito esse debate para esse triênio de 2018 a 2021 dentro do Clube Botafogo, que foi até uma reclamação do próprio Carlos Eduardo. E o presidente atual, Carlos Eduardo Pereira, deixou as portas abertas para que fosse realizado esse debate dentro do Clube Botafogo. Só que para ser realizado esse debate, precisam estar presentes
os dois candidatos. O doutor Marcelo Guimarães já confirmou que por ele não tem problema, ele realiza o debate. Eu quero perguntar aqui para o senhor, doutor Nelson Mufarrege, se o senhor aceita participar do debate dentro do Botafogo às vésperas das eleições com o candidato Marcelo Guimarães. Bom, respondendo a sua pergunta, eu vou encaminhar essa sugestão de vocês ao comitê nosso de campanha, em que nós temos as pessoas todas que estão lá trabalhando e que nós nos consultamos, nós temos reuniões e vamos saber deles o que eles acham. Então, nesse sentido. Eu gostaria, não sei se é já na parte final, de dizer que nós fizemos nosso fogo, em que aqui presente, não sei se todos dão para ver, tá? Esse fogo está sendo encaminhado a todos os botafoguenses, sócios proprietários, em que temos os nossos 7 pilares do nosso programa aqui na última folha e o currículo meu, do Carlos Eduardo também, e pedindo a todos que votem na chapa Ouro 21, eu como presidente, Nelson Mufarrege, e eu como vice-presidente geral, Carlos Eduardo Pereira. E agradecer a todos os sócios proprietários do Botafogo, a todos os torcedores do Botafogo, aos conselheiros, aos grandes beneméritos, eméritos, enfim, que têm nos apoiado muito e que vão, com certeza, comparecer na eleição do dia 25 de novembro, que é um sábado, 25 de novembro é um sábado, e que vão votar na chapa Ouro número 21. Muito obrigado a todos, estou à disposição e o que for necessário. E estamos aqui prontos a esclarecer o máximo. E viva o nosso Botafogo. É isso que nós trabalhamos, é isso que nós queremos. Cada vez mais o nosso glorioso Botafogo está na sua ascensão. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, doutor Nelson, obrigado ao senhor. Acho que a Rádio Botafogo mais uma vez consegue completar esse ciclo. Conseguimos ouvir os dois candidatos à presidência. Agora vamos escalar, doutor Nelson, o André, para dar uma apertada lá para ver se sai esse debate entre o senhor e o doutor Marcelo Guimarães. Obrigado demais às mais de 17 mil pessoas que passaram por aqui assistindo a nossa entrevista com o candidato à presidência pela chapa Ouro número 21, Nelson Mufarrege. Já peço desculpa que a gente não conseguiu ler as mensagens, foram muitas mensagens, mas eu acho que o foco hoje era a gente conseguir abordar os temas que a gente precisava conversar com o doutor Nelson. Obrigado a todo mundo, obrigado ao Tiago, obrigado ao Davi Nunes Gajo, obrigado ao André Botafogo, obrigado ao doutor Nelson. Segunda-feira que vem a gente volta com o nosso Botafogo no ar, se Deus quiser, com uma vitória em cima do Fluminense. Até a próxima, galera. Obrigado a todo mundo. Fiquem com Deus. Fui!